E aí pessoal, estamos de volta aqui com mais uma videoaula, tá? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai tratar sobre linhas suplementares, tá? Sobre sistema. Bom, a gente já aprendeu aí que a pauta ela é composta de 5 linhas e 4 espaços. Se a gente for contar a quantidade de notas que contém aqui, tá? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. As notas que cabem nessas 5 linhas e 4 espaços são apenas 9. É muito pouco, tendo em vista que um instrumento como o piano, por exemplo, tem 88 notas, né? Então não caberia. Para isso a gente utiliza um artifício, né? Que é a linha suplementar ou espaço suplementar. Suplementar significa adicionar, colocar a mais. Por exemplo, cheguei aqui na minha última nota, o que eu faço? Preciso de uma nota mais aguda? Eu vou adicionar uma nota num espaço. Ela está fora da pauta. Qualquer nota que esteja fora da pauta, ela já está em alguma linha ou espaço suplementar, ou seja, que foi adicionado à pauta musical, ok? No passado, a gente tinha uma pauta diferente dessa daqui. A pauta musical ela era composta de 10, 15 linhas, né? Você imagina uma folha de papel passando 10 ou 15 linhas, onde você ia colocando as notas, né? Era muito complexo a leitura, dificultava bastante. Então o que fizeram? Diminuíram a quantidade de linhas para a visualização ficar melhor. E quando precisasse utilizar uma nota mais aguda ou mais grave, a gente utilizaria a suplementação de linhas. Peguem a apostila de vocês, vamos ler aqui o texto que tem na apostila. O que são linhas suplementares, tá? A pauta não é suficiente para representar todas as notas que a voz ou os instrumentos são capazes de produzir. Como possui apenas 5 linhas e 4 espaços, é capaz de representar apenas 9 sons, como eu falei. Para sanar esse problema, utilizamos linhas suplementares superiores, escritas acima da pauta, e inferiores, escritas abaixo da pauta. Entre as linhas suplementares formam-se também espaços suplementares, nos quais escrevemos as notas. Bom, pessoal, em geral, a gente vai utilizar apenas 5 linhas suplementares, tá? Não é legal utilizar mais do que 5 porque já vai dificultar a leitura. Existem outras formas da gente representar as notas, vamos dizer assim, super agudas ou super graves, tá? Existem outros elementos que a gente ainda vai estudar. Então, se você precisar suplementar linhas ou espaços, vá até no máximo 5, ok? Então, tanto para as inferiores, quanto para as superiores. E o que é o sistema? Vamos ler o texto aí da apostila? Sistema é um conjunto que resulta da união de 2 ou mais pautas, geralmente uma clave de Sol e outra na clave de Fá, ligadas à esquerda por uma barra. É uma linha reta, e uma chave, uma linha curva. Bom, vamos analisar aqui, por exemplo, o piano. O piano é um instrumento de grande extensão, ele tem 88 notas, tá? Se a gente analisar aqui na pauta, nós temos 9 notas, tá? E aí você adiciona mais 5 linhas, mais 5 espaços, a gente vai ter, né, 19. E abaixo a gente tem mais 5 linhas, mais 5 espaços, a gente vai ter 29 notas só aqui, né, nesta pauta. Bom, o piano tem 88, né, então eu precisaria de muito mais notas aqui na pauta para poder colocar, para poder escrever essas notas aqui do piano, ok? E como é que a gente faz isso? A gente utiliza o sistema. Como é que funciona o sistema? Você pega uma pauta, na clave de Sol, por exemplo, depois você pega outra pauta na clave de Fá e você une elas com uma barra, né?
e com uma chave. Tá? Agora eu vou ter uma quantidade de notas bem maior, né? Eu vou excluir isso aqui. E aí eu tenho as notas da clave de Fá, que são graves, eu tenho as notas da clave de Sol, que são agudas, e eu ainda tenho as suplementares superiores e as suplementares inferiores. Agora eu vou ter uma quantidade de notas bem ampliadas que vai caber as notas desse piano. Ah, professor, mas se fizer as contas ainda vai faltar notas. Certo, aqui a gente ainda não tem todas as notas possíveis, tá? Do piano, por exemplo. A gente teria que utilizar outros recursos que a gente vai ver pela frente e quais são os recursos para conseguir ter notas super agudas e notas super graves. Por enquanto a gente vai se ater a essas notas aqui do sistema, ok? Bom, aí na página 31 tem um texto bem no meio da página que está dizendo assim: o desenho da pauta começou com apenas uma linha, chegou a ter 11 linhas e, finalmente, elas foram separadas em 2 grupos de 5, superior e inferior, com uma linha virtual no meio, onde se escreve o Dó central. Bom, antes de continuar, a gente precisa entender o que é um Dó central. Então, o ouvido humano ele consegue ouvir uma certa quantidade de sons, tanto para os agudos quanto para os graves. Chega um ponto em que o nosso ouvido ele não consegue captar as notas de tão agudas, tá? Bom, das notas que a gente consegue ouvir, existe uma quantidade, né, de notas que o ouvido percebe. E dessas notas existe um centro, no meio dessas notas. E é aí que entra o Dó central. O Dó central ele é um Dó que divide, tá? Tanto as notas para o agudo quanto a quantidade de notas para o grave. Ele é um Dó que está localizado no centro dessas notas que a gente consegue perceber, ok? Bom, agora que vocês já sabem o que é o Dó central, vamos aqui no nosso sistema, tá? O sistema ele tem notas agudas e graves. Eu posso adicionar também outras claves, tá, pessoal? Não precisa exatamente ficar só com essas duas. Eu posso ter, por exemplo, mais uma clave de Sol aqui, tá? E eu amplio o sistema. Não vou fazer agora. Bom, o Dó central ele fica localizado entre as duas claves desse sistema, tá? Ele é o divisor dessas duas claves. Então, aqui eu tenho o Dó central. Bom, sabendo que aqui eu tenho o Dó central, as notas elas vão seguir a sequência natural, né? Esse aqui é Dó, aqui eu vou ter Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e aí vai, até onde as linhas suplementares puderem alcançar. Tá? Vou colocar aqui algumas. Vamos lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Depois eu venho com uma linha suplementar, que é o Lá. Depois eu venho com outra nota, que é o Si. E aí eu vou ter outra nota, que é o Dó. E assim eu vou até a quinta linha. Da mesma forma eu faço isso para baixo. Então, se aqui é Dó, aqui eu vou ter o Si. Aqui eu vou ter o Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Até as notas suplementares inferiores, ok? Bom, um ponto importante sobre as linhas suplementares é a forma que a gente conta elas, tá? Por exemplo, quando eu coloco uma nota aqui, ela está na segunda linha da pauta. Então, essa é a localização dessa nota, na segunda linha. Agora, se eu coloco uma nota aqui, a localização dela é no 1, 2, 3, 4, quarto espaço. Até aí tudo bem. As linhas suplementares elas têm uma diferença. Por exemplo, quando eu coloco uma linha suplementar aqui, ela não vai ser a sexta linha, né? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, ela não é a sexta linha. Ela vai começar a contar de novo do 1, tá? Então aí vai ser primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha e quinta linha. Então eu vou contar aqui de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5. As inferiores seguem um padrão diferente também. Por exemplo, aqui eu vou ter a primeira linha, aqui a segunda, terceira, quarta, quinta.
Observe que as superiores são contadas de baixo para cima, então você tem 1, 2, 3, 4, 5. Já as inferiores são contadas de cima para baixo, então a gente tem primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha e quinta linha, ou seja, de cima para baixo. É importante que você conte isso da forma correta, ok, pessoal? Então, por exemplo, se eu escrever uma nota aqui, qual seria a localização dela? Bom, ela está fora da pauta, então automaticamente ela é suplementar. Como está no espaço, é um espaço suplementar. Como esse aqui é o primeiro espaço, então eu vou colocar a localização dela como primeiro espaço, porque está no espaço, suplementar, e como é embaixo, inferior. Então essa nota está localizada no primeiro espaço, suplementar, inferior. E se eu colocar uma nota bem aqui, onde ela está localizada? Ela está localizada na primeira linha, suplementar, porque eu adicionei, é uma linha suplementar, e como está acima, ela é superior. Então aqui eu tenho uma nota na primeira linha suplementar superior. Entenderam como é que funciona a contagem? Bom, vamos dar uma olhadinha no texto que está aí na página 32, tá? No início da página 32. Importante, devido à grande extensão do teclado e, consequentemente, muitas notas, alguns instrumentos, como o piano, precisam deste sistema de 2 pentagramas simultâneos para representar suas notas. Este sistema recebe o nome de endecagrama. Então, atenção, quando a gente utiliza a pauta, né, as 5 linhas, o nome é pentagrama. Quando a gente utiliza o sistema, que são 10 linhas, né, o nome dele é endecagrama, ok, pessoal? Bom, então é isso. A aula de hoje é sobre as linhas suplementares, inferiores e superiores, né? E sobre também o sistema, né? Que é a união de 2 claves para abranger uma quantidade maior de notas que não cabem ali no pentagrama convencional. Bom, espero que vocês tenham aproveitado essa aula, estudem bastante, tá? Os exercícios vão ficar a cargo de cada professor que vai utilizar a sua metodologia para trabalhar com vocês, ok? É isso aí, até a próxima. Tchau, tchau.